Então vamos lá. Lulu, eu acho que eu tenho que agradecer primeiro a oportunidade de você estar dando para a gente, de contar um pouco da sua história, né? A sua história de vida dentro do judô. Eu que agradeço o convite. Gracie Barra. Não, acho que por todos aqui, pela sua história, você está um outro nível. Ah, que isso. Então vamos lá. Então o seu nome é Luísa Carmen Santana PSP o quê? Você errou. Eu errei. Errou. Luísa Carmen Santana. Errou de novo. Ih, como é que é então? Conta aí de novo. De Luísa, pô. Ah, Luzia, pô, verdade. Não, cara, que agora é uma troca aqui, né? É Luísa, Luzia, aí fica complicado, mas vamos lá. Então, Luzia Carmen Santana P. Fernandes. Esse P de quê? Pessoa. Pessoa, Luísa Carmen Santana Pessoa Fernandes. Muito bem. Pessoinha. O seu apelido é Lulu ou Luca, né? Que vem desde criança. São vários apelidos, né? Mas é Lulu, que é normal, que é diminutivo, e o Luluca por causa do meu avô, que ele sempre me chamou de Luluca na junção de Luzia com Ui, Carmen. Aí ele juntou e... E deu isso aí. A sua linhagem, Mitsui Maeda, grande mestre Carlos Grace, Hélio Grace, Carlos Grace Júnior, o nosso Carlinhos, Márcio Feitosa, o seu pai, Francisco Fernandes, e você. E papai, isso aí, certíssimo. Suas principais conquistas, vamos lá que a lista é grande. Jiu-jitsu, não, são 3 áreas, né? São três artes. Então vamos lá. 4 vezes campeão mundial da IBJJF, 1999, 2000 na faixa azul, correto? Correto. E 2006 na faixa preta. 7 vezes campeã brasileira da CBJJ, 2005 e 2008, peso absoluto, 2009, 2010, peso absoluto, 2011, 2012 e 2013. E campeã brasileira mais de criança, né? Aquele de criança é tenso. Já foi. Vontade de voltar até aquela idade, você não tem noção. Todos nós. Aquela saúde de aguentar a lesão se recupera rápido. Se machuca de manhã, de tarde tá de novo. Levanta para cair de novo. Exato. Judô. 2 vezes campeã pan-americana, 2003, 2005. Campeã sul-americana sênior, 2007. Segundo lugar nos Lodge sul-americanos, 2002. E 4 vezes campeã brasileira, 2001, 2003, 2005. E no grappling, campeã pan-americana no Gi e Gi de 2019. Esse grappling é o quê? Acho que eu vi na época, foi na Argentina? Foi na Argentina. Foi uma coisa nova, né? Que eu me arrisquei a convite do Pedro Gama Filho, que é do wrestling. Então, ele fez esse convite. Eu falei, vamos brincar. O grappling, ele é a junção de várias artes marciais, né? Judô, jiu-jitsu, wrestling, ele junta o bom de todo. sambo. Ele junta o bom de todo. Você não tem faixa. Tanto que você luta com uma faixa azul, né? Kimono vermelho e kimono azul, né? Não tem kimono branco. Desculpa. E as regras são similares às regras do jiu-jitsu, mas tem algumas diferenças aí pequenas em questão de pontuação no chão, algumas coisas que eu ainda estou tentando entender, né? Que o ano passado eu fui no chave de pé, joelho, essas coisas? Vale tudo. Vale como se fosse um ADCC, mas com uma regra mais definida. Exatamente, é como se fosse um ADCC. Exatamente. A coisa do ADCC é aquele rola que depois dá aquele sprint final e a luta pode ir para fora do tatame. Exatamente. Não fechado. Pode ir para fora. Não, sim. Só estou falando no ADCC. Sim. E a vantagem é que eles agora, a partir do ano passado, o Mundial de Grappling, que era para eu ter ido, mas por N motivos não fui, eles vão ser juntos com os campeonatos mundiais de wrestling. Então, é um campeonato que vai estar sempre muito visado e eles estão querendo colocar na Olimpíada.
né? Vão aproveitar a estrutura, né? Vão aproveitar a estrutura do wrestling. Então, eu achei bem legal, é muito bem organizado. É chocante ver a organização dos times, né? Estados Unidos, como sempre, eles chegaram lá com aquela pompa toda, né? Dos caras, por causa do wrestling, né? Sim. O wrestling ajuda muito na parte do grappling, mas eles esquecem que 80% é chão, né? Exato. Então o jiu-jitsu ainda dá aquela comandada, né? Então eu acho que esse muito caminho gostoso. para as Olimpíadas é melhor do que o jiu-jitsu em si. Eu acho que é o mais, não posso dizer real, mas eu acho que é o mais próximo aí de conseguir chegar. Sim. Então vamos lá. Então, o seu peso que você mais lutou foi o peso pesado, mas você já lutou também no meio pesado e no médio, né? Você falou para mim. Eu sou meio que uma sanfona, né? Já brinquei de pesado. Eu acho que naquela época que eu estava lá no Rio, eu estava de pesado, mas baixando para o médio. Tanto no judô como no jiu-jitsu. O jiu-jitsu sempre fui pesado. Nunca, né? Mas aí eu cheguei a competir um Pan-Americano e Mundial de 7-4. Né? Se não me engano é meio pesado, eu me enrolo ainda. E no judô eu cheguei a ser médio, que era 70, mas eu me sentia muito mal comigo, né? Não me sentia feliz com o meu corpo, né? E aí eu decidi voltar para o 7-8, aí fiquei 7-8, 70, 7-8, 70, aí fui pro pesado de novo. E aí desandei no peso, fui parar com 130 e pouco, e aí voltei de novo pro 70. Mas sempre tive nessa sanfona aí, brincando em várias categorias. E qual a mais tranquila que você achou? Putz! Não tem tranquila, cara. Mais tranquila. Não tem a mais tranquila. Não tem, sinceramente. Eu posso dizer que nos treinos, né, eu era menos amassada quando eu estava no mais levinho ali, porque você lutar com... Porque eu não é que eu não goste, eu não me sinto muito bem treinando com mulher, né? Eu tenho medo de machucar, né? Então eu gosto muito de treinar com homem. E aqui com meu pai, você sabe, né? Meu pai é ogro, tá nem aí pra paçoca. O que você quer, se vira. Né? O Rodrigo tá aí de testemunha. Verdade. Então pode vir um homem de 140 quilos e se eu quero, eu vou. Então eu não posso reclamar. E eu me sinto melhor treinando com gente assim pesada e grande, né? Que eu não fico com medo de machucar. Mas eu me sentia menos amassada assim quando era mais levinha. Mas em campeonato era tudo igual, não tinha diferença. Entendi. Então vamos lá. Carlinha, tudo contigo. Bora lá. Professora, você nasceu, foi criada numa família de lutadores, né? Seu pai, faixa preta conhecido. Quando você era pequena, seu irmão já era um praticante e veio a ser até um futuro faixa preta campeão mundial. Como é que foi ser criada nesse ambiente? Olha, o papai, ele sempre foi muito aberto na questão de esporte, né? Tanto que eu e meu irmão praticamos vários esportes. Meu pai, ele foi atleta profissional de vôlei, ele foi técnico de vôlei. Então, mas como ele só fez filho baixinho, né? Para o vôlei era meio difícil. Então, eu me apaixonei pela luta, tanto que tem uma história engraçada que eu não lembro, mas é minha mãe que conta, né? E papai, eles me levaram minha mãe me levou junto com a minha avó pro balé, eu tinha 3 anos, e eu tava lá toda emperequetada, toda bonitinha, toda não sei o quê. Na hora que eu cheguei no balé, eu virei para minha mãe e para minha avó, eu falei, não quero essa M, não, eu quero jiu-jitsu. E aí eu voltei pro jiu-jitsu, né? E eu me apaixonei, foi algo assim que eu sempre fui moleca, né? Então o jiu-jitsu veio para mim como se fosse um presente. Eu me apaixonei, foi algo que e ainda tendo meu irmão e meu pai foi melhor ainda, porque eu via meu irmão ali crescendo, eu queria ser igual a ele, né? Então a gente sempre teve essa coisa, aquela competição gostosa, né? Eu via meu irmão competindo, eu queria competir. Tanto que meu primeiro campeonato foi com 3 anos de idade mesmo, né? Então, comecei a brincar, eu quero. Aí meu irmão foi pro Mundial, eu quero. Aí meu pai, não, você não pode ainda, você não tem idade. Então, e meu pai sempre foi aquele cara que ele motivava. Qual a diferença de idade de você pro seu irmão? 4 anos. 4 4 anos. Ainda tenho uma irmã que também é faixa preta, né? Ela é 10 anos mais velha.
Ela mora em São Paulo, mas ela nunca foi de competição. Ela é mais era a parte burocrática que dava aula e trabalha com outra coisa. Mas o meu irmão, ele sempre foi meu maior espelho. Tanto que se você perguntar qual que é o seu maior ídolo no jiu-jitsu, não tenho dúvida, eu vou responder rápido. É meu irmão, sabe? Ele é um cara que a história dele é muito sinistra e é o primeiro cara, é o primeiro atleta que foi campeão mundial em todas as faixas, né? Da azul à preta. Então, ele é um cara que sempre me motivou. Ele sempre me incentivou e brigava comigo até nos campeonatos. Eu não sei se Carlinha ou Bruninho já chegaram a ver. Teve um campeonato, um brasileiro, que eu não queria lutar. Eu estava doente, eu estava me sentindo mal, estava com dengue. E eu não queria lutar absoluto, né? E ele me deu um tapão na cara, na frente de todo mundo, né? Mas, tipo assim, foi aquele tapa na cara que eu precisava para acordar. Tipo assim, eu sei que eu posso. Para de negócio que você vai, né? Ele sabe quando eu posso e quando eu não posso. Por ser de dentro do esporte, ele sabe quando realmente não dá, sabe? E aí eu fui, deu tudo certo, ganhei peso absoluto. Foi até o ano que eu fiz a final com a Kira. Foi muito gostoso. Foi algo assim que é algo surreal ter toda a família no jiu-jitsu, né? E minha mãe, claro, é a mais graduada de todas, né? Faz a alimentação, que cuida do kimono, faz as orações, né? Que lava o kimono com amor e carinho. Professora, você falou aí do balé. Você começou com 3 anos de idade a competir. Seu primeiro professor foi Paulo Strauss, que hoje é mestre. Paulinho Strauss. O que que... Vou nem perguntar o que que você lembra, porque com 3 anos de idade, o que que a sua família conta para você dessa época? Você chega a lembrar disso? Como é que foi? Lembrar é difícil, né? Porque já são 31 anos, né, atrás. Então, eu tenho alguns flashes de algumas coisas. Por exemplo, meu pai fala muito que eu tenho um pouco da didática do Paulinho, de dar aula para criança, né? O jeitão dele. Ele é um cara cativante, né? E é um cara que eu tenho como um pai também. Não é apenas professor. Tanto quando eu vou no Rio, eu faço questão de ir na academia dele, encontrar com ele e conversar com ele. É um cara que eu tenho uma paixão absurda como um pai. E eu tenho alguns flashes, tipo, não era para eu começar naquela academia, nem eu nem meu irmão, minha avó levou errado. Era pra gente ter ido, era pra gente ser da equipe rival da GB, era pra gente ter sido da Aliança, porque papai mandou levar a gente no Jacaré, no Mestre Jacaré, e minha avó errou o caminho e parou no Paulo Strauss. Eu dou graças a Deus até hoje. E parou lá, e aí a gente começou no Mestre Paulinho, e daí fomos para a GB. Mas o papai, a gente sempre teve a liberdade de treinar em vários lugares, né? Treinava com o mestre Carson, no qual eu não chamava nem de professor, ele não deixava, eu tinha que chamar ele de tio, né? Uma pessoa que eu amo de paixão e evito falar muito porque me emociono muito fácil falando dele. E treinava com o mestre Silvio Bering, então, mas sempre respeitando a equipe que eu lutava, né? Tinha autorização, tinha tudo. Naquela época era mais aberto, era mais amistoso, né? E não tinha tanta mídia, tanta fofocaiada como é hoje em dia. Mas da fase de criancinha mesmo, eu não lembro de quase nada. Eu tenho pequenos flashes mesmo. Eu tenho flash da minha pequena luta, mas só. Só, né? Um flash. Nessa sequência aí, quando você fez 6 anos, você se mudou com a sua família para Cuiabá. E lá foi abrir uma das primeiras escolas de jiu-jitsu, né? Por falta de aluno, né? Por falta de aluno da sua idade, seu pai te colocou numa academia de judô. Como é que foi isso? Você chegou a conciliar nessa fase judô e jiu-jitsu? Você praticou só judô? Então, quando a gente chegou aqui em Cuiabá, não tinha jiu-jitsu, né? E papai, ele é old school total até hoje. Então, ele mostrou o jiu-jitsu para o pessoal do modo do mestre Hélio, né? Desafiando, indo nas academias, mostrando, desse jeito. E não tinha jiu-jitsu aqui no estado, na região não tinha. Então, papai queria que a gente continuasse a fazer uma arte marcial. E colocou a gente no judô. E tem até uma história engraçada, que é bem curta, que a gente foi numa academia bem conceituada aqui. E eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 10. E aí esse sensei
viu a gente, meu pai falou, olha, eles nunca treinaram judô, eles são do jiu-jitsu, eles não sabem como é que funciona e tal. E o cara simplesmente, o sensei, simplesmente virou e mandou todos os alunos massacrarem a gente. Então, eu, uma menina de 6 anos, meu irmão de 10 anos, eu olhei pro meu pai, meu irmão olhou, meu pai fez um sinal e a gente começou a lutar jiu-jitsu. Eu acabei machucando o braço do menino, meu irmão botou o outro para dormir e nunca mais eu entrei naquela academia. Né? Então, foi algo que, até hoje, eu respeito essa pessoa, mas eu não treino com ele, nunca mais eu pisei naquela academia, né? E aí eu fui crescendo dentro do judô, fui para outra academia, depois eu fui para o CC Fenelon, CC Hatiro, e fui crescendo. Mas eu conseguia sempre conciliar, né? Tanto que quando eu completei 13 anos, eu fui contratada pelo Vasco da Gama para ir pro judô. Os treinos eram no Colégio Sion e era difícil de conciliar. Às vezes tinha campeonato no mesmo dia, né? E eu lutava jiu-jitsu e ia correndo para o ginásio lutar o judô. Tanto que no ano de 2000, no mesmo dia do Mundial de Jiu-Jitsu da minha luta, eu tinha uma seletiva para um Pan-Americano em Duque de Caxias. Então imagina, você sair da Tijuca, voar para Duque de Caxias. Então eu lutei de manhã, no Tijuca, deu tudo certo, eu saí correndo, trocando kimono no carro, no meio da rua, e me mandei para Duque de Caxias para poder competir. Então, mas é uma criança, né? Tinha 14 anos, então para criança tudo aventura. Molezinha, né? Uma aventura, exatamente. Você falou uma coisa aí que talvez as pessoas que estejam começando no jiu-jitsu não saibam dessa forma de ensinar jiu-jitsu, que era chegar e desafiar. Como é que era que seu pai fazia? Chegava para jiu-jitsu versus judô, jiu-jitsu versus capoeira? Não, a gente... as pessoas... Meu pai, quando montou a academia, a primeira academia dele se chamava Cariocão, né? Família Carioca, tanto que o pet eu tenho até hoje é o Zé Carioca de kimono. Né? Então, as pessoas entravam curiosos, né, para saber o que era. Aí entrava aqueles caminhoneiros grandões, aqueles caras grandões. Aí papai falava assim, olha, você duvida que essa pequenininha aqui consegue fazer você sentir dor? Né? Aí eu criança, né? E aí eu subia na mesa, aí dava um batalhão no cara, aí o cara batia desesperado. E ele, poxa, que louco, que não sei o quê. E acabava se matriculando e começava a treinar jiu-jitsu com meu pai e assim foi indo, né? Não era um desafio, era old school total. Total. Era uma brincadeira, mas esse negócio de briga em rua, meu pai sempre foi contra. Ele até teve umas desavenças, ele chegou a expulsar alunos da academia por questões de briga. Então, você se defender é uma coisa que ele sempre falou, você se defender é uma coisa, agora, você iniciar a briga é outra. Então, ele chegou a expulsar alguns alunos da academia por motivo de briga, né? E aí, quando você fez 13 anos, você resolveu participar do Campeonato Mundial da IBJJF na categoria adulto. Como é que desenrolou essa história? Primeiro, para você ficar liberada para competir entre os adultos, com 13 anos. E você tinha noção dessa aventura? Você sabia o que você estava desbravando aí? Não, eu era abusada, só isso. Eu era abusada. Ainda, mas tipo... para você competir entre os adultos? Então, eu via meu irmão competiu em 98, e eu via a mulherada competindo, a Leca, a Zanza, e eu queria estar ali, mesmo sabendo que eu não tinha idade. Em 98 eu tinha 12 anos, e meu irmão lutou, e eu falei, pai, eu quero ano que vem. Aí o papai falou, não, Luzia, não tem como, você tem 13 anos, não tem juvenil, não tem infanto juvenil. Desculpa, não tem infanto juvenil, não tem nada, você não vai. E eu comecei a pentelhar. E aí, papai começou a conversar com o mestre Carlinhos, e mestre Carlinhos também, ele é aventureiro, né? Ele me via treinando lá na GB, eu só treinava com os homens, eu ficava no cantinho, né? Vendo aqueles homens todos treinando, o Roger, Lagarto, o Marcinho, e era eu e Xaropinho de criança, e Buiú, né? Era eu, Xaropinho e Buiú, os 3 abusados, e eu mais abusada por ser menina. Então, eu ficava no cantinho até alguém me chamar. E aí, papai conversou com o mestre Carlinhos,
ele teve que firmar um termo de compromisso, né, de responsabilidade, e conversamos com a CBJJ, na época não tinha a IBJJF, conversou com a CBJJ, no qual me graduaram azul, com 13 anos, né, sendo que não pode, né, 16 anos. Mas eu falei, papai, eu quero botar laranja, eu era amarela, eu quero botar laranja e a verde na cintura, nem que seja por uma semana. E aí eu fiquei uma semana de laranja, uma semana de verde, fui para azul e fui para o Mundial, né? Não, minto. Meu primeiro campeonato de azul foi o brasileiro, né? Que eu lutei de juvenil, Então já para ir me testando. Foi antes do Mundial, para eu me testar para o Mundial. Só que eu lutei de juvenil. E aí, desculpa, aí deu tudo certo. E aí eu fui para o Mundial, né? Cheguei no Mundial, o que me acalmava mais era o Carson, né? Ele era um cara que ele sabia como acalmar um atleta, né? Então eu sempre tive muita ligação com ele desde Picurrucha, e ele falou: vai, se diverte aí dentro, se diverte, você não tem compromisso com nada e se diverte. E aí não deu outra, me diverti muito, foi muito gostoso para mim. Eu levei como se fosse um treino, né? E aí quando acabou o campeonato foi que eu descobri que ele tinha postado um Fusca que eu ia ganhar. É que rolavam mais apostas nas lutas, acho que o pessoal não sabe. Rolava uma coisa meio clandestina. Rolava. Então, o mestre Carlos chegou a postar um Fusca e ganhou um Fusca, né? Uau! Nesse dia do Campeonato Mundial, seu pai havia te pedido para você não lutar se você tivesse se sentido muito pressionada e que você não chorasse se perdesse, te dizendo a seguinte frase: apesar de você estar invicta, todo mundo acaba perdendo em algum momento da vida. Aí você respondeu, agradecendo, né, com aquela confiança típica de Luzia. Obrigado, mas não se preocupe. Hoje não vou perder, mas vou chorar de alegria por ter conquistado um título mundial. Filha, abusada, né? Como é que foi lutar sendo uma menina com oponentes mulheres adultas e com essa confiança toda? Eu acho que por eu sempre ter treinado com homens, né, me facilitou muito, né, me deixou mais calma. Então, naquela época, não tinha muitas mulheres que treinavam, né? Se bem que nesse Mundial eu fiz 4 lutas, se eu não me engano. Eu treinava muito com homens grandes, pesados, desde pequenininha. Então, isso me acalmou muito, porque aí eu vi o tamanho das mulheres, eu falei, tá de boa, né? Eu sempre fui grandona, assim, não de tamanho, né? Mas de largura. Então, eu me senti bem. Eu falei, vamos brincar. E papai, ele me ensinou uma técnica que eu uso até hoje, mesmo conhecendo a mulherada. Ele fala assim, filha, quando você for lutar, cumprimenta a sua adversária. Dá a mão para a sua adversária. Né? Dependendo de como ela apertar, a gente sabe se ela é casca grossa ou não. Uau. Aí eu fazia questão de cumprimentar todas. Antes de começar, eu ia na beira do tatame, eu ia pro cantinho assim, boa sorte, dava a mãozinha. Ao olhar o meu pai, aí ele falava, e aí? Eu falei, acho que dá. Então era... Com aperto de mão, tu já sentia pressão. Até hoje eu faço isso e olha que dá certo, viu? Mesmo você sabendo se a pessoa é muito forte ou não, você consegue sentir como a pessoa está no dia. Né? Então, é algo assim que ele me passou desde pequeno e que eu uso até hoje quando eu vou brincar de competir, né? Já passou pra gente também aqui agora. Agora já guardei para mim. E isso aí, eu faço até para os meus alunos, né? Você ficou treinando em Cuiabá com seu pai. Depois, muitos anos depois, você veio para cá, para lendária Gracie Barra Matriz, na primeira escola no Rio de Janeiro. Mestre Carlinhos te graduou na faixa roxa. Seu pai, Francisco Fernandes, te graduou na marrom. E o grande Marcinho Feitosa te graduou na faixa preta. O que te levou a Gracie Barra e como foi essa experiência? Como é até hoje ser Gracie Barra, ser parte dessa família GB? Então, respondendo rápido esse negócio da faixa, rapidinho falando das faixas,
Papai, ele nunca foi de dar faixa pra gente. Nunca gostou. Nunca. Desde criança, ele não graduava a gente. Tanto que ele nunca graduou o meu irmão. A marrom, ele só me graduou porque eu me arrisquei de competir, não sei se vocês lembram, daqueles campeonatos mundiais que o Luizinho, não sei de onde fazia, que era lá em Niterói. Eu lutei e eu fiz a final com a Net Quadros, né? E aí, sendo que eu tinha uma arquirrival que chamava Mirella, né? E a Mirella arrumou confusão comigo antes de lutar, ela me empurrou, queria me bater na área de concentração, foi uma confusão. Quem me salvou foi até o Maurição, que era da Hunter, que já falecido, ele que me puxou e falou, não, Chiquinha, sai daí. E aí, lutei com essa Mirella, ganhei, fui para a final com a Net, ganhei. E meu pai, de pirraça com a Mirella, porque o técnico dela passou lá para marrom para fugir de mim, ele jogou a faixa marrom e amarrou em mim no pódio. Então, foi de pirraça para, tipo assim, você mudou de faixa, ela vai mudar de pirraça para te perseguir também. E aí foi o único motivo que ele me graduou. Senão eu não teria me graduado, mas e receber a preta do Marcinho também foi algo assim surreal, porque eu não esperava, eu tinha 18 anos. Então, a gente tinha feito um treinão daqueles que vocês sabem como é, né? É como se fosse, a treinar ali é como se você estivesse jogando na Bomboneira, né? É algo assim surreal. Criado na pressão. Aquela paredão de faixa preta, meu pai estava do lado de fora, e antes era totalmente diferente. Tinha uma areazinha ali fora, que tinha as cadeiras, e papai ficava ali fora, assistindo. Aí, o Marcinho falou, Chiquinha, chega aí. Aí eu olhei assim, falei, o que foi, né? Aí ele falou assim, tá na hora. Eu falei, tá na hora de quê? Né? Não sei, tá na hora de quê? Ele, tá na hora. Aí desamarrou a faixa marrom e, tipo assim, eu fiquei, oi? Como assim? Né? Era algo assim que eu, né? Aí eu olhei pro meu pai, ele falou assim, tá preparado. Eu falei, então tá, né? Então tá. Aí eu senti o peso daquela responsabilidade, assim, porque você ser black belt, filha, é muita responsabilidade, é algo assim surreal, ainda mais quando você vem de uma família do jiu-jitsu, que você recebe a faixa preta de quem você recebeu, né? Que era um grande cara, não é, né? Um grande professor, um grande atleta, que é o Marcinho. E, então, foi uma pressão muito grande até hoje para mim, né? Eu me sinto muito pressionada em ser faixa preta black belt vindo do Marcinho, do meu pai, mestre Carlinhos e todas as pessoas que me graduaram. Mas ser Gracie Barra é muito bom, né? Porque a gente tem essa coisa de não tratar alunos como alunos, né? Tratamos como membros da família, né? Os professores de outras academias, de outros países, a gente não trata como colegas, a gente trata como membros da família. É algo que não dá para explicar. É só você sendo GB mesmo para entender, né? O pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu tive uns problemas aí que tentaram me tirar da GB e eu briguei até com pessoas próximas para não sair, expliquei o motivo, dei os motivos e provei que o quanto é importante, o quanto é bom ser da GB e quanto é bom você representar esse escudo vermelho. É algo assim surreal, é todo um legado, né? E aí até falaram, mas você não está seguindo o legado do seu pai? Eu falei, gente, eu estou seguindo o legado do meu pai. Eu sigo o legado do mestre Carlinhos, sim, Gracie Barra, aquela coisa toda, mas eu sigo o legado do meu pai. É uma coisa que eu vou seguir pro resto da minha vida. Eu sou meu pai. Família. Eu não sou só Gracie Barra, eu sou meu pai também. Então, você ser Gracie Barra é isso, é um amor incondicional, sabe? É um respeito, assim, absurdo e é muito bom, né? Olha aqui, a gente está junto aqui conversando, sabe? E você vê que é algo sincero, você vê que é algo que você vai tirar proveito, é surreal, é algo surreal, né? E somos a maior escola e a melhor escola do mundo, né, meu bem? Então não é fácil você aguentar esse rojão. Totalmente conectadas, né? As manas estão conectadas, totalmente todo mundo junto.
E uma coisa que eu acho legal também é que você ser Gracie Barra é ter muita pressão. Nós sofremos a pressão porque nós temos essa responsabilidade de manter a história, sabe? Porque são 800 e carambola escolas, quase 1.000 escolas pelo mundo. Então, exatamente. Então, tem escolas no Cazaquistão, Uzbequistão, Turquemenistão, todo estão da vida, tem todo lugar que você pode imaginar e não imaginar. Então, é história, sabe? A pessoa vem te visitar, poxa, esse ano mesmo, eu falei até com a Mari, falei, Mari, o Mário daí do Canadá teve aqui em Cuiabá, cara, ele tem família aqui, treinou aqui, sabe? Que é professor lá da GB Vancouver. Então, quando que você vai ter essa troca em outras academias, assim, com essa facilidade, com esse carinho, com essa atenção? Vocês sabem que não é assim. Então, dentro da GB, você tem isso, você tem aquele amor incondicional pelo que você faz e pelos seus companheiros de treino e de trabalho. Como sempre falam, né? Acho que as outras escolas tentam copiar de uma certa maneira, mas o que a gente tem, que são pessoas, né, que são irmãos, isso não tem um protocolo, não tem um sistema que tem como copiar. Não tem uma uniforme, coisa única. Não tem nada. Eles querem copiar o nosso modo de dar aula, nosso sistema de aula, padronizar igual, fazer tudo igual, mas não dá, cara. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Luzia, eu vou passar agora para a Luísa, continuar as perguntas. Obrigada. Love you. Obrigada, meu amor. Muito bacana as perguntas. Estou adorando. Eu reconheço essa voz. É a Mari. É a amiga abusada. Uma voz do além. E aí, Luzia, tudo bom? Tudo jóia, Lu. E você? Também. Aqui quem fala é a Luísa, né? Sou instrutora lá da GB Parque Olímpico. Estive com vocês aí também na reunião do Zoom com a Bianca e vou dar continuidade nas perguntas, tá bom? Tá. Show de bola. Vamos lá? Desde muito nova, você fez parte da seleção brasileira de judô. Com isso, acabou ficando de fora de algumas temporadas no jiu-jitsu. Como foi fazer parte de um grupo onde estão os melhores atletas do país reunido? Olha, posso dizer que foi muito precoce também a minha entrada na seleção de judô, né? Eu fui pro Clube Vasco da Gama em 2000, eu tinha 14 anos. Fui contratada por eles e eu cheguei lá já vendo meus grandes ídolos, né? Vanishi, no qual eu fiz até uma live esses dias com ela. Vanishi, Daniel Hernandes, Léo Leite, que é do judô e do jiu-jitsu, Fabiano Kuda, entre muitas. Então, para mim, foi um choque, né? Tanto que, quando eu entrei, meu primeiro dia, quando eu entrei no vestiário do Vasco para trocar de roupa, eu vejo uma pessoa assim, de costas para mim, assim, um triângulo invertido, né? E eu falei, caraca, que é isso, velho? E saí do banheiro. E deu uma coisa assim, me senti uma pressão. E quando saiu era a própria Vanishi. Eu falei, cara, tô no mesmo vestiário que ela, sabe? Olha que louco. Então, comecei apanhando muito ali. No ano seguinte, já comecei a competir a nível internacional. Entrei para a seleção juvenil, pré-juvenil, não, juvenil já há 15 anos, júnior e sênior, né? Sênior no judô é adulto. E comecei a conviver com esses grandes atletas e ser amiga, né? Você acaba criando um laço. E aí foi muito gostoso, né? Foi bem complicado, né? Porque quando você entra para um esporte de alto rendimento, você tem sempre aquelas pessoas que querem dar aquela famosa rasteira, né? E quando você entra para um esporte que é olímpico, né? É um negócio maior. Não estou desmerecendo o jiu-jitsu, pelo contrário, eu sou do jiu-jitsu, mas é um esporte olímpico. Então, as pessoas querem te testar e tentar te derrubar e puxar você para o cantinho ali. Então, é muito difícil, não é fácil, ainda mais você sendo uma pré-adolescente, né? Pré-aborrecente. Então, foi muito gostoso. Eu tive um suporte assim, absurdo desses meus ídolos, né? E no qual me ajudou muito a ter uma carreira muito legal no judô.
né? Mas é algo assim surreal, é muito gostoso, foi algo que eu sou muito grata e muito feliz por ter vivido, né? Perfeito. A próxima pergunta vai falar um pouquinho sobre essa questão do esporte olímpico, né? Então vamos lá. Uma parte do jiu-jitsu anseia para que ele vire um esporte olímpico, acreditando que será benefício para todos. E outra parte defende que o jiu-jitsu não tem nada a ganhar, e sim a perder, caso entre nas Olimpíadas. Qual a sua visão para essa situação? Até onde a política olímpica agrega de forma positiva e negativa para um esporte como o judô e o jiu-jitsu? É uma pergunta, a gente pode dizer que é até um pouco polêmica, né, Bruninho? Não, mas é isso mesmo, porque o judô, qualquer esporte, judô, taekwondo, todos os esportes olímpicos, é muito mais profissional, sabe? Então, o jiu-jitsu é profissional? Mas é diferente. É diferente. Então, o esporte olímpico, ele tem um controle maior com seus atletas, né? Ele tem regras que tem que ser seguidas, não tem como burlar, não tem como você passar pela tangente, não tem. Você tem que fazer, você tem que seguir. E o jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu tem a perder? Eu acho que para os atletas, a parte financeira, né? Porque, por exemplo, no judô a gente não tem muito. Agora tá tendo, agora sim tem, porque ficou bem profissional e tem muita visibilidade, mas não tanto como no jiu-jitsu. Tanto que você não vê atletas de judô tendo academias e dando seminários, sabe? Isso. Então, no judô você não tem essa não é liberdade, você não tem essa oportunidade, né? E os patrocinadores não podem se expor tanto no atleta, pets, usar tanto a imagem como se usa no jiu-jitsu, né? No judô, você tem regras para poder expor a imagem do atleta, você não pode botar tanta coisa no kimono, tanto que a Olimpíada você não pode usar nada no kimono, sabe? Então, eu acho que o jiu-jitsu o atleta perderia muito na parte financeira, né? E também por questões de doping, né? Porque complicado no jiu-jitsu, viu? Eu sofri na pele lutando com mulheres que querem trapacear, né? Você vê que homens também fazem a mesma coisa. Tanto que teve um Pan-Americano de 2012, eu fui lutar e eu tinha perdido muito peso. Saí de 130 fui para 72, sabe? Então as pessoas tomaram um susto e eu estava muito bem fisicamente, estava no meu auge. E aí me chamaram, acabou o campeonato, me chamaram para fazer o doping. Chamou eu, Bia Mesquita, a Treta e, logicamente, a Gabi, né? E aí eu falei, cara, eu não sei, eu sou muito amiga da Bia e da Treta, né? A Gabi a gente conversa, assim, se respeita. E aí eu cheguei para as duas e falei, cara, eu não sei o que eles querem pegar em mim, só se for bomba de chocolate, cara, porque aqui tem muita bomba de chocolate, sabe? Tem a Benta, tem tudo, sabe? Anabólico deixa pro lado aí, fi. E eles queriam me pegar, porque eles não queriam, eles queriam entender como que eu perdi tanto peso e estava bem fisicamente, enquanto isso a outra, sabe, tava lá e foi pega, tanto que ela foi pega no doping, né? E alegou que estava fazendo tratamento para engravidar. Ok. Passou isso, respeitamos, né? Não vem do meu feitio se ela estava querendo ter filho ou não. Passa. Mas é algo que vai dificultar muito o atleta do jiu-jitsu, porque não tem um controle como tem que ser feito. E no judô, por exemplo, às vezes eu morava atrás onde é o Comitê Olímpico hoje em dia, né? Eu morava ali atrás. E eu acordava batendo na minha porta às 6h30 da manhã antes de eu sair para a faculdade com uma pessoa do COB para colher a urina, né? Eles faziam esses doping surpresa. Quando a gente viajava, tinha que falar que hotel que ia ficar, onde, quanto tempo ia ficar,
para onde poderia sair, porque poderia mandar algum agente do próprio Comitê Olímpico para a gente fazer um exame surpresa. Então, no jiu-jitsu, eu acho que isso não iria acontecer com tanta facilidade, né? Os atletas, eles iriam tentar fugir, né, para não serem pegos, porque não tem essa coisa de essa responsabilidade, né, na verdade. Então, É mais acho organizado que o judô nessa questão esportiva, né? o esporte olímpico, no geral, Não, né? o Mas, evento, né? O sim, evento sim. em si. O evento em si, mas eu acho que seria um pouco prejudicial para o jiu-jitsu, a parte financeira e a parte do controle dos atletas, né? Mas seria muito interessante ter o jiu-jitsu na Olimpíada, ainda mais hoje em dia, que você vê atletas estrangeiros despontando no jiu-jitsu, né? Sim. Você vê categorias femininas aí que de 8 categorias são 4, teve um mundial que foram metade, 4 estrangeiras e 4 brasileiras campeãs, então não tem mais aquele domínio brasileiro, até no masculino, né? Então é muito legal de se ver. Eu acho que seria interessante se o Brasil, se o jiu-jitsu conseguisse entrar para a Olimpíada. Não seria fácil, mas seria bem legal. Sim, mas aí teria aquela perda financeira que você fala, né, dos atletas. Exatamente, os atletas iriam sofrer bastante. Ter uma perda essa financeira. semana eu estava conversando com o sensei Henrique Machado, e ele Opa. estava falando uma coisa que eu acreditei, tipo assim, faz sentido, que o jiu-jitsu é mais democrático, né? Em um evento tem 7 mil atletas, enquanto que no judô a coisa é menor. Então... É menor entre aspas, Bruninho, porque é mais selecionado. Sim. Né? Por isso que ele porque aparenta é ser por menor. nível, é uma escada. Você precisa cumprir uma escada. Tanto que se você vai num campeonato... O cara da esquina, se quiser lutar o Mundial, ele pode. Pode. Tanto que se você for no campeonato estadual de judô, vai estar lotado. Vai ter chave que vai ter 60, 70 atletas. Agora, se você vai para um Grand Prix de judô, só pode um atleta por categoria de cada seleção. Se são 8 categorias de peso, né? Só podem 8 atletas por seleção. Não pode mais que isso. Então, por isso que às vezes aparenta ser menor, né? Porque tem essa coisa. E o jiu-jitsu agora, nas faixas pretas, no jiu-jitsu agora, na faixa preta, tem uma regrinha, né? Que eu achei sensacional. Né? Só pode competir quem está no ranking, né? Não lembro muito bem o posicionamento do ranking, ou se é primeiro ano de preto e foi campeão mundial na marrom no ano anterior. Então, isso aí eu já achei sensacional. Sensacional. Eu acho que tem que começar a dar uma podada, porque senão fica ruim para o espectador, né? E ruim para o atleta também. Sabe? Tem aquela luta do André Galvão, né? Que ele lutou com um cara que chegou ali do nada. Fez 1000 pontos. E fez highlight. Fez 1000 pontos. Porra. Aquilo ali foi, sabe? Pro cara foi uma delícia, eu acho, né? Acho que ele adorou tomar aquele amasso do André. Porque ele passou em todas as redes sociais do mundo. Né? Mas, passa até hoje. Passa até hoje. Foi um esculacho ali. Acho que ele tava brincando, parecia uma criança. Exatamente. Sabe, treinando com ele. Nem criança, eu acho, mas tudo bem. Mas eu acho que tinha que ser mais podado mesmo, para dar uma melhor um melhor espetáculo para o público, né? E até para os atletas. Só o top ali, só a nata. Não, claro que tem atletas aí que estão chegando, que podem surpreender, sabe? Mas aí que tá, tem que buscar o ranking. Tem que fazer por merecer para estar ali no Mundial, sabe? Tem que mostrar que você pode estar no Mundial. Então, eu acho isso sensacional. É a mesma coisa do feminino. Antes, o feminino, o Mundial era roxa, marrom e preta, sabe? E hoje em dia você vê que tem só preta, só marrom, só roxa. Cara, é algo assim surreal. Para quem já competiu de roxa, marrom e preta, hoje competir só de preta, só de marrom, só de roxa, é muito lindo de ver, é emocionante. Tanto que no primeiro ano do Mundial de Jiu-Jitsu, que teve só preta, muitas mulheres do Jiu-Jitsu preta que viveram essa era do roxa, marrom e preta se emocionaram, sabe? Eu era criança naquela época, mas emocionei muito. Tipo, eu, Letícia Ribeiro,
a Nete Quadros, a Bianca, sabe? Então, nós vivemos isso de lutar de roxa, marrom e preta. E você, hoje em dia, poder lutar só com a sua faixa é algo, assim, emocionante, é muito bom. Grande. É uma conquista muito grande, muito importante para o jiu-jitsu feminino. Com certeza. Consegue aí, Lulu. Eu acho que tá no mudo. Ih, calma aí. Peraí, foi. Vamos lá. Como uma praticante, atleta e professora experiente, que já deu aulas e seminários em grande parte do mundo, qual é a sua visão do jiu-jitsu feminino? Como ele era no passado e como ele é hoje, na sua visão? Eu já até falei um pouquinho agora, né? Mas ontem eu estava conversando até com uma atleta da antiga do jiu-jitsu e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre o que era antigamente e o que é hoje. Eu dei aula, eu morei no Panamá durante alguns anos, né? E não tinha mulher praticante. Tanto que eu era a mais graduada do país, a professora mais graduada entre homens e mulheres, né? E quando eu fui embora, não cheguei a formar, quem formou foi o professor que ficou, a primeira faixa preta do país, né? Que era uma aluna da academia que eu estava, da Grace Barra Albrook. Então, isso aí foi uma conquista para mim também. Eu me senti responsável por isso, que eu acompanhei ela desde a faixa azul. E falando mais no geral, eu posso dizer que o jiu-jitsu feminino, antigamente, eu não sei se foi com a Carla que eu estava comentando esses dias também, era a questão a gente não tinha muita visibilidade, a gente não tinha muito... as pessoas não valorizavam a gente ali, sabe, lutando. Era tipo assim, né? Tá ali, revistas. tá completando. Sim. Não só revista, o próprio campeonato, o próprio evento. Eles não valorizavam a gente, não respeitavam, né? A gente ali. Respeitavam, assim, porque tinha que respeitar, mas, tipo assim, poxa, final roxa, marrom e preta feminino. Eles botavam num cantinho qualquer ali, enquanto preta masculina, eles centralizavam o evento e o pau comia, o ginásio fechava ali, enquanto o feminino estava ali, largado as traças, sabe? Então, era... Pro atleta que estava lutando, beleza, a gente está fazendo uma final, né? Mas a gente se sentia um pouco deixada de lado, sabe? E hoje em dia, não. Hoje em dia é black belt preta feminino, masculino, vai alternando, leve masculino, leve feminino, vai sempre alternando. E open class, então isso aí é muito gostoso. E isso a gente deve agradecer muito a todas as atletas que lutaram por isso. Que a gente chegou a fazer baixo-assinado. Vocês que são novas não sabem disso, sabe? Mas a gente chegou a fazer um abaixo-assinado para o feminino lutar no mesmo dia o feminino preta lutar no mesmo dia do masculino, sabe? A gente queria esse respeito. A gente fez um abaixo-assinado. Eu era muito nova, eu tinha 15 anos. Então, teve até uma atleta aí, que é a Bambambam familiar aí, ela não quis assinar. E a gente precisava da assinatura dela. E ela não quis. Então, aí foram várias atletas para cima dela para conversar para ela. E ela não queria, porque ela não queria se expor, sabe? E aí, quando eu vi essa cena, eu falei, não, cara, eu vou assinar. Eu sempre fui meio marrentinha. Eu falei, e eu era amiga dela, né? Eu falei, já que você não assina, eu assino. Assinei. E a gente era da mesma equipe. Ela falou, mas eu falei, não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. A gente tem que brigar pelo que é nosso. A gente quer o nosso espaço. Sim. Sabe? Assinamos. Adiantou alguma coisa? Porcaria nenhuma. Pegaram mais ainda no nosso pé no ano seguinte. Não fizeram nada do que a gente pediu. Mas tentamos. E hoje em dia o jiu-jitsu feminino é o que é, graças a essas atletas da antiga. Bianca, Letícia Ribeiro, Leca Vieira, Nete Quadros, Rosângela Conceição, a Janaína. Então, essa mulherada que fez o jiu-jitsu feminino ser o que é hoje, sabe? Então, muitas até brincam, falam, Luzia, você também. Eu falei, não, cara, eu era uma pirralha envolvida ali com vocês, sabe? Eu segui o que minhas ídolas faziam e eu
estudava, via se eu podia fazer ou não e fazia junto, sabe? Eu pensava assim, se elas estão fazendo, elas estão se expondo, elas têm mais a perder do que eu. Então, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, sabe? E eu sou muito grata a elas, porque o jiu-jitsu feminino hoje deu um boom tremendo, graças a elas. Claro que ainda tem muito que crescer, porque a mídia ainda não valoriza todas as atletas, né? Eles priorizam mais... Você tá rindo, né? Mas já! Não, mas eles priorizam mais as atletas que lutam de top e abrem o kimono para aparecer o six-pack, né? Eles não valorizam as atletas que estão ali lutando e dando sangue do mesmo jeito. Tanto que teve o Mundial, que teve uma campeã peso pesado, no qual ela não teve o mesmo reconhecimento que a campeã do médio, porque a do médio abriu o kimono e mostrou o six-pack dela lá poderoso. E a peso pesado ganhou e abaixou a cabeça e agradeceu. Só isso. Então, ela não teve o mesmo reconhecimento, né, que a outra. A mídia é um pouquinho complicada às vezes, né? Principalmente a americana, que às vezes eles não entendem que, por mais que seja um evento esportivo, é um evento esportivo baseado numa arte marcial. Então, mas aí que eu te falo uma coisa, Bruninho. A mídia americana, ela valoriza mais um pouquinho do que a mídia brasileira. Não, valoriza mais. Porém, mais. às Tanto vezes... exatamente. Tanto que muitas não perceberam, eu não vou citar nomes, sim, mas uma grande atleta da nova geração deu uma sumida dos tatames, né? Ela é estrangeira e ela foi bicampeã mundial peso absoluto seguido, sabe? E ela não era pesadona, ela é muito magra, alta, sabe? Um jiu-jitsu assim impecável técnica, não é GB, e ela deu uma sumida do jiu-jitsu porque ela estava se sentindo mal, porque ela fala, para que eu vou fazer isso? Sabe, eu já provei para mim porque eu sou a melhor do mundo e cansei, sabe? Não me reconhecem, não me valorizam, preferem valorizar outras coisas, então ficou a mula dela, sabe? E é uma atleta assim que faz muita falta dentro dos tatames, sabe? E também para o público, porque ela é um espetáculo. Você vê ela lutando, é um espetáculo, é um show, sabe? Mas perdemos ela disse que vai tentar voltar, é muito jovem ainda, mas ainda não, ela perdeu aquele tesão de competir justamente por isso, por falta de reconhecimento e de respeito com o trabalho dela, porque isso é o nosso trabalho, né? Nós somos atletas, é um trabalho, ser atleta é trabalho, né? A gente fala que o esporte é saúde, mas ser atleta não é saúde. Nunca foi. Ser atleta não é saúde, sabe? Tanto que eu sou toda ferrada aqui, porque, tenho coluna ferrada, ombro ferrado, porque eu sou atleta. Me arrependo, não. Eu adoro as minhas dores. Atleta é ser masoquista, sabe? Mas a gente precisa de respeito, sabe? A gente não quer atenção, a gente não quer mimimi, a gente quer ser reconhecida pelo nosso trabalho, sabe? Como qualquer outro trabalho. Se eu sou chefe de cozinha, eu quero ser reconhecida como tal chefe de cozinha. Se eu sou empresária, se eu sou médica, eu quero ser reconhecida como a médica que eu sou, sabe? Não pela minha beleza, não pelo meu six-pack. Eu quero ser reconhecida como a super médica que eu sou, sabe? E o atleta é isso, ele quer sempre ser o melhor e quer se superar. E a gente quer esse reconhecimento, esse respeito, mas tá bem difícil no feminino. Mas você também não acha, assim, você falando assim nessa questão, que às vezes o atleta ele se preocupa tanto, seja um homem ou uma mulher, né? Isso é no geral. Ele se preocupa tanto na questão técnica, na questão física, mas vacila muito na questão da construção da imagem. Exatamente. Você e tocou hoje, numa coisa você que tem mídia social, tá coisa mais democrática, né? Exatamente. Você tocou num tema que é muito importante. E é o que eu passo. Por exemplo, eu além de professora de jiu-jitsu, eu sou professora de judô, né? E sou professora de wrestling. Eu trabalho, além da GB, eu trabalho numa escola do governo,
né? Uhum. E eu costumo muito passar para os meus alunos, para os meus atletas, que você ser atleta é diferente de você ser lutador, né? Você lutador, você entra no tatame e lutou, beleza. Você é atleta, você tem que dar exemplo dentro e fora dos tatames, sabe? Tanto que eu tive uma decepção muito grande com um atleta da MMA que eu era super fã. Aí falam, o atleta tal. Eu falei, não, para mim ele não é atleta, para mim ele é um lutador. Ele é um exemplo fora do tatame, sabe? Então, atleta para mim é ser isso. Você tem que dar exemplo dentro e fora do tatame, do octógono, do ringue, do que for. E hoje em dia as pessoas, elas são muito com essa mídia social, como você disse, né? Tem muito atleta Instagram, tem muito atleta Facebook, tem muito atleta YouTube. Então, é complicado. As pessoas se preocupam muito com a imagem. Vão treinar com topetinho, vão treinar com trancinha. Cara, eu vivo descabelada. E vem nos campeonatos, eu tô sempre descabelada. Nos campeonatos, eu tô nem aí pra paçoca, sabe? Eu tô ali pra lutar, não tô ali pra desfilar. Se eu fosse desfilar, eu ia estar disputando com a Gisele Bündchen uma vaga na Victoria's Secret. Com certeza eu ia roubar a vaga dela, né? Mas não, mas é sério. A questão é as pessoas se preocupam muito com a imagem, sabe? Não são todas as atletas e nem os atletas. Não, e a outra coisa também, que voltando um pouco do feminino que você me fez lembrar, Bruninho, uhum. No campeonato, muitos homens já estão começando a reconhecer que a luta do feminino está mais gostoso de se ver. Isso até no UFC o pessoal fala. Viu só? Amém. O homem falou e reconheceu isso. Não, mas eu acho assim, porque num aspecto geral, como a mulher, não espero que você me veja de lado negativo, mas acho que a mulher é mais emotiva, entendeu? Uhum. Então, quando é mais emotiva, ela dá o coração todo naquela luta ali. Entendeu? Então, ela vai ela dá 100% sempre. Então, isso a mulher não faz tem uma luta ser bonita. Exatamente. E, tipo assim, os homens hoje, eles entram para lutar com muito medo de cometer erro e perder a posição e perder um ponto e não sei o quê. Não estou dizendo que a mulher não amarra a luta. Claro que amarra. Eu sou a rainha de amarrar a luta quando eu preciso. Sabe? Adoro amarrar uma luta. Já ganhei luta amarrando durante 8 minutos. Sabe? Não vou negar. Mas se eu posso expor, eu vou expor. Então, a mulher, hoje em dia, ela tem um jogo... Poxa, você vê... Teve um evento Metamores, se eu não me engano, no qual teve uma luta da Mackenzie com a Nicolini. Uhum. E foram outros grandes astros lutando, campeões mundiais daquela atualidade. E aí, no final, teve uma eleição de melhor luta do evento, né? No qual quem ganhou foi Nicolini e a Mackenzie, que foi a luta mais aberta. O tempo inteiro, elas estão ali, ó, lutando, buscando a finalização ou fazer 1000 pontos, o que for. E você vê até na MMA isso. Sim. Sabe? Você vê as meninas lutando, cara... Você vê a Johanna lutando, cara, é um absurdo aquela mulher no UFC. Sabe? Tem uma menina novata, a Kayla Harrison, que é bicampeã olímpica de judô. Você vê ela lutando no MMA, esqueci o evento que ela luta, é surreal. Ela tá o tempo inteiro pra frente. E você vê os homens lá estão estudando. Parece exatamente aqueles bonequinhos do videogame, que eles ficam assim, balançando. E os homens ficam assim. E a mulher nada vai pra dentro. Né? O homem é mais racional. Então, a mulher... Exatamente. Mas a mulher... Não racional do lado negativo. Eu sei, eu brinquei contigo. Mas mas é isso, a mulher tem aquela coisa, aquele coração, sabe, além de proteção e de você querer ter o domínio do seu espaço, sabe, a mulher tem aquela coisa de falar assim, olha, esse espaço aqui é meu, sabe, então elas fazem de tudo para pegar o espaço, então a luta acaba sendo muito mais bonita e claro que existem lutas do masculino que a gente assiste assim e fica, caraca, velho, mas hoje em dia você conta nos dedos de uma mão, sabe? Do feminino, você tá ali vendo, você vê meu Deus, eu esqueci o nome, aquela menina, irmã do Musumeshi, lutando. Tem uma japonesinha brasileira também, que é um fenômeno, que já ganhou o Mundial, eu esqueci o nome dela. Gerazi, ela luta pra caraca, essa menina, sabe? Você vê, porra, a Jéssica Flowers, cara, você vê ela lutando,
Ela tem o momento dela de amarrar, tem, mas ela dá aquele gás, ela dá ela tem um coração assim absurdo, é manauara, né? Além de, ainda tem esse negócio, é manauara, sabe? Ela tem aquela coisa ali, aquele negócio correndo no sangue dela, então é bonito de ver, sabe? Então eu vejo que tem essa coisinha aí, mas é isso, não prefiro nem vou aprofundar muito. Mas é isso aí. Então tá. Qual a sua opinião para as aulas exclusivas e até mesmo escolas exclusivas para mulheres? Até onde isso é bom e até onde pode ser ruim para as mulheres e para o jiu-jitsu? Olha, eu não vejo como ruim, sabe? Eu não vejo, não tem nenhum ponto negativo ter uma aula exclusiva para mulheres, né? Pelo contrário, tem muito a agregar e, tipo assim, aqui no estado que eu moro, é um estado que tem muito preconceito, né? É um estado que é muita fazenda, fazendeiros, agropecuária, então você sabe como é que funciona, é diferente do Rio de Janeiro, sabe? No Rio eu era uma a mais de mulher lutando, beleza, normal, aqui mulher lutando, eles já pensam besteira, né? Ainda mais o esporte que a gente faz. E eu vejo, eu já cheguei a perder alunas, né? Contratos de alunas, não chegaram a se matricular porque o marido não permitiu, o namorado não permitiu, porque é isso mesmo, porque olhava assim o treino e falava, não, você não vai ficar se agarrando aí, fazendo essas posições estranhas aí com o homem. Aí eu explicava, eu falei, olha, eu treino desde os 3 anos de idade, nessa academia, aqui se tem muito respeito, a gente não tolera a falta de respeito, seja com homem, com mulher, independente da sexualidade, a gente não permite nenhum tipo de azaração durante o treino, sabe? Quer fazer azaração, vai para fora, vai para outro canto, vai para balada, vai para bar, combina e beleza. Aqui dentro não é permitido, sabe? Então, na minha academia, a gente só teve um problema uma vez e foi até comigo, mas no qual eu resolvi a situação dentro do tatame e nunca mais essa pessoa apareceu. Mas eu vejo, tipo assim, montei uma aula feminina, montei um grupo feminino, assumo que eu não tenho muita paciência para dar aula para mulheres, assim, exclusiva, porque eu gosto de porradaria, eu gosto de ver o circo pegar fogo ali no treino, o circo pegar fogo do jeito bom, sabe? Uhum. E na aula exclusiva feminina você tem que ter muito tato, tem que ter muita malandragem, tem que ter muita não sei o quê, e tem que ter muita lábia, né? E eu tô aprendendo a ser assim, né? Até na GB Rio, eu comecei com as classes femininas quando eu dava aula lá, né? O Jefferson tinha pedido, era eu e a Glaucinha, né? A Glaucinha me ajudava, a Glaucinha era faixa roxa ainda. Quem começou comigo, esqueci o nome dela agora, ela tá na GB com BZ, faixa preta agora. A Karine. Não, a Karine foi aluna minha, faixa branca. A outra, esqueci. Ela estava em Brasília e voltou agora. Minha irmã. A Valquíria. A Val foi aluna minha nessa época. Tinha a Cibele. Então, nós começamos ali com essa turma feminina exclusiva, né? Então, a Valquíria, ela vai te falar bastante coisa dessa época e foi muito gostoso, né? E aqui eu comecei com isso também. Só que as mulheres daqui, elas não querem. Elas querem treinar com homem. Elas querem cair na porrada. E são mulheres que são empresárias, que são advogados, que são juízes, que são médicas. Elas querem cair na porrada. A mulher aqui, ela não tem muito mimimi de fazer aulinha exclusiva de mulheres e não sei o quê. Tanto que começamos, mas ela falou, professora, deixa eu treinar com os homens, por favor, eu preciso, sabe? E aí teve uma até, que é além de aluna, uma grande amiga minha, ela começou há 2 anos atrás e ela tinha parado porque o marido não permitia. E aí até um dia que ela botou um ponto final, falou, olha, o negócio é o seguinte, ou você me aceita fazendo o que eu quero fazer, ou a gente acaba. E o marido falou, não. Aí terminou o casamento, continuou, voltou para o jiu-jitsu, sabe? Os filhos dela fazem jiu-jitsu e ela tá feliz da vida, sabe? Então, não vejo como ponto negativo você ter aula
exclusiva feminina. Eu acho super, super positivo. Se dá para fazer, faz, investe, porque é uma coisa que está muito para crescer, né? Não apenas a aula exclusiva das mulheres, mas também o Barra Fit, que agora fez um boom aí mundial, né, por causa da pandemia. É algo que eu não tinha na minha academia, eu vou agregar. Então, é algo assim que vai chamar muita mulher para o jiu-jitsu, né, que vai começar no Barra Fit, vai se interessar e aí vai fazer o jiu-jitsu também, né? Então, eu acho muito válido você ter a aula exclusiva feminina, sim, e deve fazer. Meu pai até fala, filha, faça aula. Meu pai tem mais paciência com mulher do que eu. Filha, faça a aula feminina, dê a aula feminina. É importante, porque tem mulheres que querem fazer por questão de segurança, por questão de prazer, sabe? Então, agora, quando acabou essa pandemia, eu estava até fazendo meus horários novos da academia e eu botei a aula feminina. E vamos ver o que vai dar, se elas vão querer fazer ou se vão querer fazer com misto, né? Mas eu acho super válido. Na live que ela fez com a gente, ela falou Ai, uma a coisa Ana Laura, interessante. rapidinho, Bruninho, a Ana Laura é outra que tem um jiu-jitsu, assim, fenomenal. Sim. Eu sou, assim, admiradora, assim, do jiu-jitsu dela. É algo, outro assim... nível. É outra que luta, assim, pra finalizar. Ela não luta pra mimimi, ela luta pra finalizar. É impecável. Não. A luta que ela fez com a Gabi, cara, eu falei pra ela, cara, ali você que acabou com a coluna tirou dela. a Gabi pra nada. Que acabou com a coluna acabou dela. com a coluna, mas tirou pra nada. Na guardinha aranha, laço, e deixou ela perdida. Eu prefiro ficar quieto, mas vai. Mas voltando ao que a Ana Laura falou. Ela falou uma coisa interessante, que como você falou, tem o Barra Fit, que é um programa realmente de porta de entrada, principalmente para mulheres, né? Mas ela falou que a aula feminina, ela também ela pode servir, né, como uma porta de entrada também. Exatamente. Não uma aula definitiva, somente para mulheres. Começa ali e depois migra pro outro. Exatamente. Porque ela fica ali, ela conhece, fica confortável, conhece o ambiente e ali, dali ela vai criando um caminho misto normal como qualquer um. Mas isso é verdade. Eu tive uma outra aluna no qual ela começou no grupo feminino, né? E aí ela foi apresentando para o marido, porque o marido começou a ir buscá-la na academia, né? Ela fazia aula. Na verdade, ela começou com aula particular comigo, né? E aí, quando eu criei a turma feminina, ela migrou para a turma feminina. E aí o marido começou a fazer o jiu-jitsu, né? Com o grupo normal, né? Do horário normal. E aí ela foi conversando, ela falou que ia conversando com ele em casa sobre jiu-jitsu, né? Conversa vai, conversa vem, e dava aqueles rolinhas em casa, aquelas brincadeiras, troca de figurinha. Até um dia que ela... E aí ela falou, Lu, eu vou fazer de propósito, que eu vou falar de propósito que eu perdi o horário. Aí ela chegou na academia no horário que ele estava lá para buscá-la. Ela falou, eu perdi o horário, reunião e não sei o quê. Eu posso treinar agora? Ou vai afetar em alguma coisa? Eu olhei para a cara dele assim, não, vamos treinar, já está aqui mesmo. E aí ela, migrou para o horário normal, né? Ela conseguiu treinar no horário normal e treina até hoje, os dois treinam até hoje, mas ela conseguiu ir devagarzinho aí, como você falou, começou no feminino e aí foi pro horário normal, né? Eu acho que tem que ser tudo bem gradual, porque para um leigo ele tem vários preconceitos, né? Então, você tem que mostrar que é um ambiente seguro, é familiar, né? E o jiu-jitsu não é somente aquela coisa esportiva, tem a parte de defesa pessoal também, se você quiser. Entendeu? Então, você tem vários aspectos que você pode explorar, até porque o aspecto esportivo, eu acho, né, é a fase final. É a fase final onde você ali está lapidando o que você aprendeu da sua base. Então, e isso serve muito para as crianças também, né? Exato. Porque muitos pais, quando chegam no jiu-jitsu, eles olham assim, eles meio que se assustam. Mas não é igual o UFC?
né? Que muitos pais vêm com essa mentalidade, não é o UFC. Aí eu vou, é similar. Você não conhece o judô? É similar ao judô. E aí eu vou explicando, mas qual que é a diferença? Aí vai explicando a diferença, blá, blá, blá. Faz uma aula instrumental, aquela coisa. E aí vai indo, né? É a mesma coisa com criança. Mesmo, a mulher, ela é praticamente tratada como se fosse uma aluna criança, né? Fazer ela entender, né? Ver que aquilo tudo não é um bicho de 7 cabeças, né? E fazer ela se apaixonar, né? Tanto que você vê que a desistência de alunos é maior da parte do homem que já começa adulto. Quando é mulher e quando é criança, eles ficam mais tempo, né? Eu tenho crianças que hoje já são faixa roxa, né? Quer dizer, que não são mais crianças, né? Mas eles começaram crianças e são faixa roxa. Esse ano, acho que você lembra da Moniquinha, não lembra, Bruno? Aquela que eu chamava de filhota? Ela era para ser faixa preta quando eu morava no Panamá. Ela foi para lá, passou um tempo comigo, mas como ela não estava treinando, eu não graduei. Graduei no fim do ano, agora que passou, né? Ela parou de treinar porque está grávida, e aí eu graduei ela preta já. Então, é uma que começou pequenininha, né? Se bem que não cresceu muito, mas começou criança e hoje já é uma faixa preta, como tem uma outra também que começou na minha idade não, crescemos juntas, né? E também foi faixa preta, que é a Carol. Então, a mulher, ela tem aquela coisa mais de fidelidade com aquilo, e o comprometimento, não é fidelidade, é comprometimento, né? O homem, quando cansa, quando acontece alguma picuinha, já não quer ir mais, muda de academia. A mulher não, ela tenta resolver o problema para poder continuar, né? Aonde ela gosta, né? Se bem que também não são todas as mulheres, né? Muitas mulheres gostam de picuinha também. Aí, vamos aqui para a 11ª. Deixa eu até fazer aqui, porque a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente pode dar uma ênfase melhor, né? Daquela questão que a gente falou anteriormente, né? Das mulheres que lutam, que usam do seu atributo físico, né? Seja no campeonato, na mídia social, né? E ganhando mais seguidores e, consequentemente, mais patrocínios. E as mulheres que apenas treinam, né? De uma forma exemplar, digamos assim, como se deve treinar de fato, né? Compete e tudo mais, mas por ou não ter ou não explorar, não tem tantos seguidores e, consequentemente, também não tem um patrocínio, mas tem títulos, né? Sim. O que cada tipo de perfil agrega para o jiu-jitsu em si? Olha, eu fui dos dois lados, né? Eu sempre tive problemas assim para conquistar grandes patrocinadores assim, por questões do peso, questões da imagem física. Sim. É gordinha, baixinha, como é que vai ser imagem para gente, sendo que esporte é saúde? E isso meio que desmotivava um pouquinho, mas eu falei, quer saber, cara? Vambora, a gente vai no sacrifício da família, mãe trocínio, pai trocínio, vó trocínio, aí vamos. E eu me realizava pessoalmente com os meus títulos e era um sabor mais gostoso porque vinha daquele sacrifício familiar, né? E aí eu cheguei na minha época de 18 anos, no qual eu fiquei no meu auge físico, 70 quilos, bombando, não tinha nem six-pack, era 8-pack. Então era bizarro o negócio, eu estava muito forte fisicamente. Tanto que muitas pessoas nem me reconheciam, né? Sem bomba, por favor, né? Era bomba de chocolate, muita comida de mamãe. E aí começar batata doce. Não, mas é sério, eu fazia preparação física muito forte, né? No Rio, era atleta da Gama Filho ainda, então era muito tenso o negócio, era muito intenso. E aí começaram a vir algumas marcas atrás, né? E muitas pessoas também chegavam e falavam assim, a mídia social, a rede social estava começando, né? Era Facebook, tinha Fotolog, tinha Orkut, tinha não sei o quê, e não sei o quê. As pessoas, Luzia, se expõe que não sei o quê, bota a tua imagem. Eu falei, cara, se eu já não colocava minha imagem antes, eu vou colocar agora? Eu quero minha imagem dentro do tatame. Sim.
sabe? Eu quero a minha imagem ali dentro, eu quero o meu trabalho, eu não quero o meu físico, sabe? Tanto que eu perdi também muitos patrocinadores por isso, por eu bater de frente. Falei, cara, vocês não me queriam naquela época e me querem agora? Sabe? Eu não quero, sabe? Então, eu tenho grandes patrocinadores que estão comigo já há 12 anos, né? Estão comigo em todas as minhas fases, minha fase bem gordinha, minha fase magra, minha fase gordinha, de novo, que foi do ano passado que eu tava meio gordinha. Sai daqui, bicho. Tava meio gordinha. Então, eu vivi esses dois lados, né? E eu, sinceramente, eu não vejo, eu não acho muito legal, por exemplo, se eu fosse dona de uma revista ou de um site esportivo, eu não iria ficar divulgando apenas o que é bonito de se ver, sabe? Por que no masculino eles colocam os gordões lá, os fortões, na capa de revista e no feminino não colocam a gordinha que é campeã mundial peso absoluto? É uma cultura. Sabe? Que eu tenho até uma amiga que foi rival minha, né? Gordinha, foi campeã peso absoluto mundial, ela fez um Grand Slam. Sabe, ela ganhou peso absoluto em todos os campeonatos do ano e ela não apareceu na capa de revista por quê? Sabe? E por que o gordinho do masculino pode ganhando Copa Ciclone, por exemplo? Porra, qual que é o que a mulher conquistou? Sabe? Qual que é o problema? Qual que é a diferença? Só porque ela é gordinha? Sabe? Mas e o trabalho dela? Então, se eu tivesse um site, eu tivesse uma revista, com certeza eu iria divulgar ela, sabe? Não vendo o lado da amizade, mas vendo o trabalho dela. Sabe qual que é o sacrifício que ela fez para fazer um Grand Slam no ano? Você ganhar peso absoluto europeu, pan-americano, brasileiro, mundial e não sei o quê. Cara, velho, ainda mais na atualidade que a gente está, que o jiu-jitsu, você entra no campeonato e não sabe quem vai ser campeão? Sabe, ela conseguiu esse feito e não teve os méritos dela. Aí apareceu na mídia quando aconteceu uma cagada com ela aí boom, em todos os lados. Aí é sacanagem, aí vão expor ela. Quando o lado bom acontece, não expõe. Agora o lado ruim, aí sim a mídia vai, independente se é gordinho, se tá bem fisicamente ou não, sabe? Então é isso que eu não acho legal, sabe? Esse preconceito não é só gordinho, não é só gordinho e magrinho, não é só tá no shape, lá não, mas tem baixinhos, tem pessoas. Por que não divulgam o esporte, o jiu-jitsu especial? Sabe, existem campeonatos importantes no qual tem aqui você falando, eu acho que é uma cultura, né? Porque se você for analisar o mercado publicitário, né? Hoje, basicamente, é você valorizar justamente esse tipo de perfil, os gordinhos, os especiais e tudo mais, porque o pessoal cansou daquele modelo de beleza que era, para a grande maioria, impossível você conquistar aquilo. Então, vamos normalizar, que não é questão de normal, são pessoas, né? Sim. E você trabalha isso e você mostra que o esporte realmente é universal, é para todo mundo. Exatamente, justo para todos, né? Como a gente sempre fala. Mas, por exemplo, quando eu fui morar fora, eu tive um desafio muito grande, né? Por ser mulher trabalhando fora do país. Você sabe como é que mulher é tratada lá fora, né? Eu tive que defender o meu trabalho no modo old school, né? Chamando para dar um treininho. E conquistei meu espaço ali dentro. E eu conquistei, não é conquistei, esse meu aluno que conquistou, não fui eu, porque foi o mérito dele. Eu tenho um aluno, ele é faixa preta meu agora lá, é professor dessa academia. Ele continuou treinando comigo quando eu comecei, ele tinha sérios problemas de saúde e era muito gordo, sabe? E tipo assim, não é porque ele é gordinho que ele não tem saúde. Às vezes ele é gordinho, mas ele está com a saúde em dia, sabe? Mas ele não estava bem, sabe? De saúde. E eu tenho ele como um pai hoje lá, é uma pessoa que me abraçou lá, ele e a família dele,
Então, ele treinava assim, era o primeiro a chegar, ele fazia aula do Dexter, que era o laboratório que a gente tinha, ele fazia o treino de noite, fazia aula particular, ele buscava aprender, queria competir. E aí passaram 2 anos desse treino dele forte, ele falou assim, professor, eu quero ir para o Mundial Master. Né? Aí veio outro doido amigo dele também, que é um loucão, falou, também quero, mas ele ia mais pra farra. Vegas, né? E aí, Esse Mundial vamos. de Master é complicado. Master é complicado. E aí, chegamos lá, o malucão ficou em terceiro, né? E ele foi campeão. Né? Então, para mim, foi como se eu tivesse sido campeã também. Sim. Sabe? E eu gosto muito de trabalhar com pessoas assim, porque isso sim é uma imagem para ser vendida para o jiu-jitsu. A pessoa que era desacreditada, sabe? Uma pessoa que não creia nele, que não estava bem de saúde. Olha o que o jiu-jitsu proporcionou para ele. Sabe? Não fui eu que proporcionei. Exatamente. Ele mudou a vida dele, mudou a forma de se alimentar, mudou o dia a dia dele, mudou o modo de trabalhar, porque ele trabalhava, ele ultrapassava os horários dele de trabalho, então ele começou a ter mais consciência, ele precisa descansar, precisa ter minha hora de sono, sabe? Ele começou a se relacionar mais com a família dele, com as filhas, sabe? Então, o jiu-jitsu mudou a vida dele, sabe? Então, o gostoso é esse tipo de imagem que você deve vender, sabe? Que você deve mostrar. É igual uma pessoa especial. Na nossa academia, a gente tem o primeiro faixa preta com síndrome de Down do mundo. Uhum. Hoje em dia, ele parou de treinar. O Fabrício, ele treinava já com a gente, acho que 18 anos, sabe? Ele começou num projeto da APAI com meu pai. Uhum. E aí ele parou, né? Por motivos de saúde, lógico, porque as pessoas de síndrome de Down, eles têm mais probleminhas, né? E ele é mais velho do que eu. Ele tem 37 ou 38 anos já. Então, ele já tá começando a regredir. E ele foi o primeiro faixa preta black belt do mundo. Então, e ele sabia fazer. Tanto que quando a gente ia fazer demonstrações nas praças, ele fazia demonstrações de defesa pessoal. Sabe? Então, ele sabia. A gente tinha também o Thiago, que ele recebeu a preta agora ano passado. Ele tem paralisia cerebral. Um cara muito inteligente. E a deficiência dele qual é? A parte motora só. E ele foi para um campeonato com a gente no Rio Open Internacional, e lutou com pessoas normais. E ficou em terceiro lugar, ele chegou a ganhar uma luta. Então, isso sim a gente deve mostrar, sabe? Não é mostrar só as pessoas que estão bem no shape, que estão, não sei o quê. Eles já é normal, já cansamos de ver. A gente tem que buscar, vender a imagem, mostrar, incentivar e as pessoas que estão em casa como? Olha, você se sente igual a ele, olha como ele já mudou. Ah, você não quer treinar porque você tá com preguiça? Cara, olha esse cara aqui, velho. Olha o exemplo que ele pode estar te dando. O sacrifício que ele faz para ir pra academia. Ele pega um ônibus lá na Caixa Preta para chegar aqui. Sim. Sabe? Então, isso sim que a gente deve mostrar. Sabe? Então, não são só as pessoas. Tanto que na minha academia eu mostro tudo. Você quer fazer... eu tava fazendo um tempo atrás uns vídeos com alunos. Eu fiz de todos. De gordinho, de magrinho, de baixinho, de especial, tudo. E todos são iguais. Todos são iguais, não tem diferença. Não tem diferença. Então, eu acredito que essa imagem dessas pessoas que se sentem mal e que se superam treinando jiu-jitsu, é isso sim que a gente tem que mostrar. Isso que a gente deve valorizar. Né? Porque, digamos assim, as pessoas talentosas, basicamente, elas caminham sozinhas, né? Então não precisam de ajuda. Então, olhando por esse aspecto, entendeu? Sim. Com certeza. Então, vamos lá para a próxima. Então, o que uma menina ou uma mulher precisa para ser uma faixa preta de qualidade igual você ou até melhor que você? No que ela precisa trabalhar e qual seria o caminho que você aconselharia? Em primeiro lugar, é você encontrar uma academia no qual você se sente segura, né? Que você se sinta bem treinando, né? Um ambiente assim que você se sente seguro em todos os quesitos. E a outra coisa é você ser abusada, você ser cara de pau, você não ter medo, porque mulher vai ter sempre, a gente vai estar sempre vai sempre ser deixada um pouquinho de lado, mesmo as pessoas dizendo que não. É normal, isso é do ser humano, sabe? Não vai mudar, isso não vai mudar, sabe?
E eu acho que a mulher, a criança, é o que eu passo para minhas alunas meninas. Eu tenho uma aluna lá que é sensacional, essa menina. Ela tá nem aí pra paçoca, ela vai, uma criança, ela tem 12 anos, sabe? Ela mete pau em todo mundo. A minha sobrinha mesmo, minha sobrinha tem 2 anos. Essa menina é o demônio da tasmania, assim, pro lado bom, sabe? E ela tá nem aí pra paçoca, ela desce aqui do prédio, que eu moro no mesmo prédio com meu irmão. Ela desce aqui pra brincar com os meninos já, sabe? E ela já brinca de jiu-jitsu, ela fala que ela quer ser atleta, né? Então, desde já estou ensinando para ela, mostrando para ela, claro que não é minha obrigação, é a obrigação da mãe, mas eu como tia, eu também passo para ela. Que esse mundo não é fácil para a mulher, não é fácil para ninguém, na verdade, né? E nós mulheres temos um pouquinho mais de dificuldades aí. E eu mostro para ela que a gente tem que ser forte, né? A gente tem que ter um caráter, né? E a gente tem que ter... qual que é a palavra? Esqueci a palavra agora. Presença, sabe? A gente tem que ter presença. Se posicionar, que você fala, né? Saber se posicionar, sabe? Se eu falo que não é não, eu tenho que cheguei no local, todo mundo tem que ver que eu cheguei, entendeu? Tem que ver que eu cheguei e não cheguei para mimimi, eu cheguei para fazer o que eu quero fazer, independente do que for, se for para ser atleta, se for para ser advogada, se for para ser médica, se for para ser gari, se for para ser o que for. Eu chego para mostrar que eu vou ser a melhor e que eu vou dar o meu melhor ali dentro, entendeu? Então, eu acho que a mulher ela tem que ter essa cara de pau, a minha tem que ter essa cara de pau, essa garra, esse tom de abusada, né? Porque a gente tem que ser abusada. Se eu não tivesse sido abusada com 13 anos de idade, eu não teria o que eu tenho hoje em dia. Eu não teria conquistado o que eu conquistei até hoje. Ainda quero conquistar, entendeu? Então, eu não gosto... Você me conhece há mais tempo. Eu não gosto de me expor. Eu não gosto de dizer o que eu tenho. Eu não gosto de dizer meu título. Quando as pessoas perguntam, que título você tem? Eu falei, não sei, não tenho nada. Sabe? Eu não gosto. É meu. Tanto que eu tenho uma bronca de uma das professoras da GB. Luzia, fala, velho. Se expõe. Eu não gosto. Então, eu acho que a mulher ela tem sim que falar. É um erro meu. Se eu conquistei isso, cara, velho, foi difícil demais. Eu sou campeã mundial, eu sou campeã brasileira, eu sou campeã do internato do meu prédio, o que for, eu sou campeã. Então, a mulher ela tem que ser abusada, sim. A mulher ela tem que ter essa coisa de são direitos iguais? Mostre para mim que você quer direitos iguais. E o porquê que você quer isso. Não é só por falar, eu quero direitos iguais. Não é só falar, porque falar é bonito, né? Sim. Falar é lindo. Fazer protesto é lindo. Eu acho horrível fazer protesto, mas tudo bem. Mas protestar, elas acham lindo. Agora, você trabalhar para isso acontecer. Você mostrar que você quer isso. Então, a mulher ela tem que ter isso. Se a menina quer o espaço dela, quer ser faixa preta, ela vai ter que batalhar muito para ser uma faixa preta. Sim. Muito, muito. E saiba que vão ter muitos obstáculos aí querendo impedir que ela chegue lá. Então, a menina, a adolescente, a menina pré-adolescente, a adolescente, a mulher, ela vai ter que ralar muito e vai ter que ser muito abusada e vai ter que ter um caráter fortíssimo para poder chegar nessa faixa preta. Porque não é fácil. Mas quando você coloca ela ali, eu não vou negar. Quando amarraram a preta em mim ali no meio de um monte daquele homarada que tinha, eu era a única menina ali, a única mulher ali. Foi muito gostoso. Foi muito. Mas não tinha mulher que treinava naquela época. Cara, de vez em quando aparecia a Kira. De vez em quando. Constante. Não era constante, sabe? Tanto que eu era deixada de lado. Eu sofri esse negócio de ser deixada de lado ali na GB. Até você falando agora, né? Eu lembrei de um caso de uma menina, acho que você era muito novinha, mas talvez saiba um pouco dessa história, né? Que namorava um cara lá, não sei o quê, e descobriram que ela namorava um cara que era rival e tiraram ela da academia. Não sei se você lembra dessa história. Eu acho que eu soube. Ih, já vi tanta coisa, tanto barraco ali, meu filho. Já vi tanto barraco ao vivo, quando o Ryan era vivo. Sim. Ih, tanta coisa boa que a gente viu ali. Mas esse lance do que você falou da mulher se posicionar, eu acho fundamental.
Fundamental. É fundamental. Porque foi como Ela, eu falei, você ela querer direitos saber o que iguais ela é e se posicionar perante, não ficar naquela de ficou mimimi. ruim, eu sou frágil. Não, eu não gosto. É, Olha, o pessoal até falando que você é meio grossa. Eu falei, cara, não é que eu sou grossa. Eu não gosto de se mimimi. posicionando. Eu não gosto de mimimi. Eu gosto do. É 880. Sim. Se você ficar dando muita voltinha, eu já começo a me irritar e saio fora. Sabe? Eu não gosto muito. Sabe? E eu lembro que eu sofri para poder chegar onde eu cheguei. Porque ali, até mesmo na GB, eles não queriam treinar comigo porque eu tinha 13 anos, 12 anos, 14 anos, um bando de homem, sabe? Ali, e tipo assim, meu pai tinha receio de me levar a treinar ali porque naquela época não era bonitinha a vestimenta como é hoje. Sim. Sabe? Os homens trocavam de roupa no meio do tatame, ficavam de sunga no meio do tatame. Sabe? Tudo bem que Rio de Janeiro é outra coisa, sunga, mas às vezes aparecia com aquela cueca horrível lá. Mas, eu tinha que virar a cara. Desnecessário. Desnecessário. Mas você sabe que homem tá nem aí. Você sabe. E eu virava a cara assim, pra mim era tudo normal. Eu fui criada nesse meio. Sim. Sabe? Então eu acho que eu sou meio, meio brutinha, porque eu tive. Vamos dizer que foi um incentivo isso, né? Foi um incentivo. Foi um incentivo, né? Isso, né? Foi uma educação aí. E quando quando o professor Marcinho amarrou a preta ali, eu relembrei rapidinho, porque tem uns flashes, né? Quando se gradua uma preta, né? Eu lembrei rapidinho, em frações de milésimo de segundo, tudo que eu vivi até chegar a preta. Mesmo sentindo que eu não merecia, mas falei, cara, se amarrou, e depois de algum tempo que eu falei, cara, se ele amarrou, porque eu mereço mesmo, sabe? Então, a mulher ela tem que ser muito forte para aguentar isso, porque não é fácil, não. Não somente no jiu-jitsu, mas na vida no geral. Sim, né? Exatamente. Agora, para fechar, né? Qual o recado que você passa, que você pode passar, na verdade, para as meninas que querem treinar jiu-jitsu, mas possuem algum receio? E também para as meninas que querem desistir de treinar por algum empecilho? A gente já falou isso praticamente aqui a live toda. Inteira, né? A live toda, mas não desistir porque falam para você desistir de que você não é capaz, sabe? Se falam que você não é capaz, é aí que você tem que se motivar, né? Quando eu tinha 13 anos, papai falou, não luta porque você pode perder. Não somente ele, mas ele foi até mais educado, mas eu escutava muitas pessoas falando, você não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. Então, isso acabou me dando motivação, né? Falei, não, eu vou conseguir, eu vou mostrar que eu posso. Então, não somente no jiu-jitsu, né? Eu tento sempre falar que é no geral, na vida no geral. Você nunca desistir dos seus sonhos, parece até meio clichê, né? Mas você não desistir do que você quer, sabe? Se você quer, você tem que ir atrás com força, você tem que morder o que vier, sabe? E se divertir durante esse caminho. E se divertir. Você tem que se divertir nesse caminho. Porque se você faz forçado e você chega lá, eu cheguei na faixa preta, mas eu fui forçada até chegar à faixa preta. Não vai ser gostoso. Não vai ser gostoso. Agora, se você passa com o trator por cima de todos os obstáculos, se divertindo, rindo da situação, rindo das dúvidas do meio do caminho, quando você chega onde você quer, você está feliz da vida, você está realizado, né? Você está realizado. Então, é isso que eu costumo passar. Você tem que se divertir muito e não desistir. É aquele famoso clichê, não desistir dos seus sonhos, né? E faça sempre com muito amor e se divertindo muito, porque obstáculos vão vir, dúvidas até com você com você mesmo, sabe? Vão vir, né? Então, você deve sempre buscar se superar e se divertir muito ali dentro, né? Tanto em faculdade como no jiu-jitsu, na vida no geral, em relacionamentos também, né? Porque não é fácil. Então, na vida no geral, você não deve desistir do que você quer. Você vai com tudo, mete a cara e vai. Só vai. Lá na frente a gente vê. Lá na frente a gente vê, só vai. Até uma amiga minha falou assim, Luzia, só vai. Eu falei, beleza, só vai. Mas é isso, vai com tudo. Show de bola, Luzia. Então, obrigado, né, por esse bate-papo, que não foi nem acho que a entrevista foi bate-papo mesmo, que a gente emendou vários assuntos.
um atrás do outro. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, né? Ver essas carinhas novas aqui. Não conhecia a irmã da Val, gosto muito da Val, manda um beijão para ela, morrendo de saudade dessa mala sem álcool. Tá em boas mãos, essa menina é sinistra, a Val é sinistra. Então é muito gostoso estar aqui com vocês, ver você de novo, Bruninho, saudade de você. Quando eu for no Rio aí, vamos marcar um treininho quando acabar essa pandemia aí. Por favor. Meninas, vamos marcar uns treinos aí também. A gente tem que, depois desses encontros online, a gente tem que marcar aí para fazer um encontrão aí da mulherada aí, ao vivo em a cores, e sentir essa energia boa aí do nosso escudo vermelho.